Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 26/2024, contido no processo número 286/2024, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, e da taxa de gerenciamento das concessões e permissões às permissionárias do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul. Relator, vereador Cadore, com a palavra o relator. Peço dispensa da leitura por ter sido realizada na primeira discussão. Pedido aceito, vereador Cadore, dispensa concedida. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Rose Frigeri. Bom, eu queria continuar esse debate. Eu acho que é um tema que há muito tempo a gente vem falando da importância de discutir melhor essa questão do transporte público, porque ele é muito amplo. Não dá para fazer esse debate em alguns minutos só quando vem esses projetos no último dia em extraordinária. Mas, enfim, em alguns momentos a gente tem feito e acho que é importante aprofundar. Sim, eu acho que esse projeto que a gente acabou de votar é uma questão social, analisando e vendo as pessoas mais vulneráveis. Mas também seria o passe livre aos domingos. Eu acho inadmissível nós termos nessa última legislação, a maioria, né, repito, votado a favor do fim do passe livre, porque eu, quando era professora, naquela oportunidade, eu lembro de alunos meus dizerem que eles conseguiam no domingo almoçar na casa da avó, porque tinha o passe livre no último domingo do mês. Ah, prof, no último domingo do mês é quando eu vou na minha avó, porque aí tem o passe livre. E daí vai o pai, a mãe, às vezes, 2, 3 filhos. Hoje eles não vão mais, porque ninguém tem esse dinheiro para almoçar na casa da avó. Ou se tem, em 4, 5 pega um Uber, né? Que eu não estou falando contra os Uber nem contra o transporte privado, mas só nós vamos diminuir a passagem. Nós só vamos diminuir o valor da passagem quando mais gente usar o transporte público. É matemático. E mais gente vai usar o transporte público quando tiver acesso a ele. Quando o transporte privado custa mais barato para uma família de 4 pessoas, por exemplo, do que usar o público, as pessoas vão com o transporte privado. E isso foi um erro, repito aqui, do atual governo. Eu espero que se refaça essa discussão nos próximos 4 anos. Naquela mesma sessão, foi o meu primeiro projeto de lei que eu protocolei nessa casa, em janeiro de 2021, que foi a questão dos bus-door, nos ônibus coletivos, acho que a maioria lembra, e precisava de uma regulamentação desta casa, porque a ideia não era que esse dinheiro entrasse na Visat ou na outra concessionária que um dia vier operar aqui em Caxias, mas que entre no FUNTRAN, que é o Fundo do Trânsito do município. Eu não sei como ficou 2021, 2022, eu fiz várias reuniões com o secretário à época, e agora, em 2023, eu recebo da Visat uma prestação de conta, digamos assim, que eles não precisariam, mas eles me mandam, do valor que entra em relação a isso. Entrou pouco, mas foram 300 mil no ano de 2023, a partir de março, quando foi regulamentado isso e que passou a operar. 2024, eu não sei o valor ainda. Mas eu vi, algum tempo atrás, uma publicação da própria Visat envelopando ônibus do transporte público com propagandas do Círculo Operário, colocando o valor que ia ser possível, a partir daquilo, diminuir a passagem, e a própria Visat dizendo, fruto de uma lei proposta pela, então, vereadora, na época eu estava de suplente, entrei, Rose Frigeri. Então, eu acho que nós temos várias alternativas para diminuir a passagem. Porque, assim, já tentei falar e nunca foi possível, mas nesses transbordos, se tiver o comércio, por exemplo, o transporte, a mobilidade através do transporte público, movimento comércio. Eu vi entrevista de pessoas dizendo que quando teve, no dia que tem o transporte da tarifa zero, por exemplo, se não for todos os dias, aumenta em 30% a economia naquele município, que as pessoas podem andar e podem consumir, pode comprar. A pessoa comprando, mesmo nesses
comércio nos fins de linha de ônibus, está movimentando a economia da cidade. Também acontece aqui, quantas vezes a gente fez o discurso de quantas pessoas não vão numa UBS, marcam e não vão. Eu ouvi esses tempos um prefeito, uma cidade, acho que foi no interior, São Paulo, se eu não me engano, dizendo que o transporte, a tarifa zero, quando foi permitido em alguns horários, diminuiu o problema de pessoas que não iam em consultas médicas. Porque não é só que tira a vaga de outra. Se ela não vai numa consulta na UBS, ela vai ficar mais doente, ela vai para média complexidade, ela vai para alta complexidade, vai custar mais caro para o município. Mas a gente sabe, tem muitas pessoas que não vão na consulta marcada porque naquele dia não tiveram dinheiro para o transporte. Para ir ela e o filho, por exemplo, ou ela e outra pessoa. Então, este debate do transporte, ele é muito mais amplo, ele tem várias alternativas que nós podemos fazer, mas a única possibilidade de diminuir o transporte é ele ser acessível, diminuir o transporte privado e aumentar o público, acessível, várias linhas, adequado, porque ninguém gosta de ficar espremido. Enfim, tem alternativas que precisam ser debatidas. Obrigada.